A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar neste podcast sobre um tema muito importante para os nossos dias. Um tema que tem estado em evidência, principalmente na igreja brasileira, que é o tema da heresia e da apostasia. Nós queremos aqui nesse podcast, nessa breve mensagem, nessa breve conversa com os irmãos aqui, falar um pouquinho sobre apostasia e heresia. Vamos tentar falar sobre o que é apostasia e heresia, quais as consequências da heresia e da apostasia, o que é uma seita, o que é heresia, tipos comuns de heresia. Vamos falar também sobre erro doutrinário e heresia. Vamos falar sobre o que é a apostasia. E vamos falar principalmente como não cair na heresia e na apostasia. Então fique conosco nesses próximos minutos aqui e vamos meditar um pouco na palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina. O texto básico que eu quero citar para os irmãos aqui para início da nossa conversa é o que Paulo falou a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, quando Paulo disse a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz, presta atenção no que o Espírito diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos começar falando, meus irmãos, o motivo, o porquê nós precisamos estudar sobre heresia e apostasia. E eu gostaria de apresentar para vocês, meus irmãos, 3 motivos. Dar para vocês 3 argumentos do porquê nós precisamos estudar sobre apostasia e sobre heresia. O primeiro motivo é para não sermos enganados e vivermos a verdade do Evangelho. Jesus falou em João capítulo 8, nos versos 31 e 32, o seguinte: se vós quem? Os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, Jesus estava falando aqui com os fariseus que estavam o seguindo, com os religiosos, e Jesus diz para eles: se vocês permanecerdes nas palavras que eu tenho dito, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, vocês de verdade serão os meus seguidores, e vocês conhecerão a verdade que eu estou trazendo, e essa verdade vos libertará. Então, meus irmãos, por que é que nós precisamos estudar heresia e apostasia? Para não sermos enganados. Porque se nós não conhecermos a verdade, se nós não conhecermos aquilo que Jesus disse, se nós não conhecermos aquilo que Paulo disse, aquilo que Pedro disse, aquilo que a Bíblia inteira, de forma sistemática e bem interpretada, diz, nós vamos cair na heresia e na apostasia. Segundo motivo, meus irmãos, de por que nós precisamos estudar sobre heresia e apostasia. O livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Deus aqui está fazendo uma reclamação ao povo de Israel, dizendo que o povo foi destruído porque faltou conhecimento a eles. Então, por que é que nós precisamos estudar sobre heresia e apostasia? Para não perecermos por falta de conhecimento. Conheça as Escrituras, conheça aquilo que Jesus disse. É bom nós abrirmos um parênteses aqui nesse momento para dizermos que muitos grupos, nós temos observado nos dias atuais que muitos grupos estão desdenhando e desestimulando a busca pelo conhecimento bíblico. Estão dizendo para você, estão dizendo para mim que nós não precisamos estudar a Bíblia, que estudar a Bíblia é coisa do passado, que nós precisamos de outras coisas para entender a vontade de Deus. Meus irmãos, para esse tipo de argumento, eu lembro o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, onde os crentes de Bereia examinavam tudo o que Paulo dizia nas Escrituras para saberem se aquilo que Paulo estava falando se coadunava com os ensinos claros das Escrituras. Então, meus irmãos, examinem as Escrituras, examinem o texto bíblico. O terceiro motivo que eu quero dar para você de por que estudar sobre heresia e apostasia é porque o aumento das heresias e da apostasia é um sinal do fim dos tempos. Foi o texto que nós lemos aqui no começo. Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Por isso, para você não ser levado por espíritos enganadores e não seguir doutrinas de demônios, conheça as Escrituras. Conheça a palavra de Deus para você não ir nessa onda das heresias e da apostasia. Muito bem, meus irmãos, entendendo isso, agora a pergunta que nós fazemos é: qual a consequência ou quais as consequências da heresia e da apostasia? O que vai acontecer com aquelas pessoas ou para onde nos levarão as heresias e a apostasia? E, meus irmãos, a resposta ela é um tanto quanto simples. A heresia e a apostasia ela tem como filhas igrejas que são pseudo-cristãs, ou seja, se dizem cristãs, mas na verdade não são. E essas igrejas, hoje em dia, comumente são chamadas de seitas. Então, heresia e apostasia vai levar um grupo de pessoas, ou um grupo religioso, ou um grupo denominacional para o sectarismo, para as seitas. Se tornará uma seita. É bom frisar que existem seitas nos nossos dias que elas não são cristãs, ok? Mas nós trataremos aqui das seitas chamadas cristãs, aqueles que se julgam cristãos, mas que na verdade estão afastados da palavra de Deus. Muito bem, nós precisamos agora definir o que é uma seita. Afinal de contas, o que é uma seita? Então, na ótica deste nosso cristianismo dos nossos dias, cristianismo moderno, podemos dizer assim, seitas são grupos que professam uma fé e têm práticas que não estão de acordo com as verdades da Bíblia Sagrada. Ou seja, o que uma seita faz? Uma seita ela tem práticas doutrinárias, ela tem entendimentos que não estão revelados na Bíblia, que surgem de outras revelações, de outros livros, de outras pessoas, mas não tem base nas Escrituras. Eu gostaria de citar para vocês aqui um trechinho do prefácio do livro do pastor Jaziel Guerreiro Martins, que trata sobre seitas e heresias do nosso tempo. Nesse livro, no prefácio, o pastor Jaziel diz o seguinte: temos igrejas falsas que ensinam inverdades, usando linguagem cristã e afirmando serem portadores de uma revelação especial. Uma igreja falsa é identificada em geral pelos erros que prega a respeito da Bíblia Sagrada. Ou seja, as igrejas falsas ensinam coisas falsas, ensinam inverdades. O que essas igrejas falsas fazem? Elas se dizem portadoras de uma revelação especial de Deus. Ou seja, eles são a última bolacha do pacote de Deus nesse mundo. Essas igrejas falsas, elas são identificadas pelos erros que pregam a respeito da Bíblia. Elas até usam a Bíblia, mas aquilo que elas pregam da Bíblia é equivocado, é errado. Eu gostaria de frisar para os irmãos aqui que o nosso intuito nesse podcast, nesta mensagem, neste estudo, não é falar contra a igreja A, a igreja B ou a igreja C. E se o leitor quiser saber um pouco mais, se o ouvinte quiser saber um pouco mais sobre esses grupos religiosos ou filosóficos, você pode comprar um livro, você pode pesquisar na internet quais são as seitas dos nossos dias. Muito bem, meus irmãos, e agora? A pergunta que surge para nós é: o que é, afinal de contas, uma heresia? Bom, nós já tratamos um pouco, já ficou nas entrelinhas daquilo que nós dissemos até aqui, o que é uma heresia. Mas vamos tentar definir de forma bem clara, sucinta e simples. Heresia é o ato de um indivíduo, ou seja, de uma pessoa ou de um grupo, de afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideias de outro. Em resumo, heresia é o abandono da verdade bíblica. A heresia é quando você abandona a verdade bíblica para seguir outra coisa. Agora acompanhe comigo o que disse Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 1. Olha o que Pedro vai dizer. E também houve entre o povo falsos profetas. Que povo era esse? O povo de Israel. Pedro está trazendo à memória dos seus leitores ou dos seus ouvintes que no tempo do povo de Israel haviam falsos profetas que traziam uma mensagem que não era de Deus. E agora Pedro diz o seguinte: como entre vós haverá também falsos doutores. Ou seja, no tempo da igreja chegará um tempo em que haverão falsos doutores. E o que é que esses falsos doutores vão fazer? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, hoje em dia, o que nós temos visto é falsos doutores, falsos mestres,
pessoas que se dizem portadoras de uma verdade e que na verdade elas não passam de heresias de perdição, como Pedro falou. A pergunta que nós podemos nos fazer agora é: quais são os tipos comuns de heresia? Ok, existe a heresia é uma doutrina falsa, mas o que é ensinado nessas heresias? Então nós vamos perceber, meus irmãos, que as seitas, elas praticamente, todas elas atacam algum desses pontos aqui, ó. Primeiro, elas vão atacar a suficiência da Bíblia Sagrada. Segundo, elas vão atacar a pessoa de Deus. Terceiro, elas vão atacar a doutrina da queda do homem e do pecado. Quarto, elas vão atacar a pessoa e a obra de Cristo. 5, elas vão atacar a doutrina da salvação. 6, elas vão atacar a doutrina da volta de Jesus. Acerca desses 6 pontos aqui, eu gostaria de fazer menção a uns 3 ou 4 deles, meus irmãos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que, com relação à Bíblia, nós verificamos que as heresias quase sempre vão negar a suficiência das Escrituras. Negar a suficiência das Escrituras? Sim, eles negam que a Bíblia seja suficiente para trazer a revelação de Deus ao homem. As seitas ou as heresias sempre vão colocar outras revelações, ou outros livros, ou outras profecias em pé de igualdade com a Bíblia ou acima da Bíblia. Eles vão negar que as letras inspiradas da Bíblia sejam suficientes para mostrar ao homem o caminho da salvação. Outro ponto, meus irmãos. Com relação à pessoa de Deus, é muito comum verificar um ataque das seitas à Trindade. Eles vão negar a pessoa de Jesus ou a divindade de Jesus, ou vão negar a divindade do Espírito Santo. Nesse ponto aqui, é bom nós observarmos que existe um ataque muito sutil. Todas as seitas, praticamente, elas são exclusivistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas vão trazer para si uma realidade de que elas são o remanescente fiel de Deus nesse mundo, que elas são as portadoras da revelação de Deus para o mundo nesse tempo, e que todas as outras denominações, todas as outras igrejas não passam de igrejas falsas. Então elas trazem para si um exclusivismo religioso. Com isso, elas acabam negando o quê? A suficiência de Cristo para a salvação, pois elas vão dizer que não basta simplesmente uma pessoa crer em Cristo, ela precisa crer em Cristo e fazer parte da sua denominação, ou da sua seita, ou do seu grupo religioso. Elas vão negar também a divindade do Espírito Santo. E é aqui que eu quero que você preste bastante atenção, porque com relação à negação da suficiência de Cristo, eu vou abordar com vocês mais um pouquinho daqui a pouco. Mas com relação à negação da divindade do Espírito Santo, é muito sutil o que elas fazem. Porque o que as seitas costumam fazer? Elas costumam dizer que elas são as porta-vozes de Deus para esse tempo, e que o Espírito Santo só opera através delas, só fala com elas. Somente o líder delas é que tem a voz do Espírito Santo para os nossos dias. Sabe o que elas estão negando com isso? Elas estão negando com isso a soberania do Espírito Santo. Elas estão prendendo o Espírito Santo dentro das suas 4 paredes, dentro do seu rótulo denominacional, dentro do seu rótulo de seita. Se os irmãos lembrarem, quando Jesus conversa com um fariseu chamado Nicodemos, Jesus vai dizer o seguinte para ele, em João capítulo 3, que o Espírito Santo é como o vento, que sopra onde quer e como quer. Ou seja, o Espírito Santo não está limitado, ele é soberano, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer e como ele quer. Só que para o entendimento exclusivista das seitas, essa não é uma verdade, porque o Espírito Santo só pode operar dentro dela. E se houver qualquer manifestação espiritual do Espírito Santo, uma operação do Espírito Santo em qualquer outro lugar, ela não vai aceitar, porque ela só aceita que o Espírito Santo trabalhe dentro dela. Então elas acabam negando a divindade, a suficiência, a soberania do Espírito Santo. Agora, voltando com relação a Cristo, a obra de Cristo e a salvação de Cristo, é comum ver a negação por parte das seitas da suficiência de Cristo. E essa negação muitas vezes ela acontece nas entrelinhas. Alguns alegam que além de crer em Cristo, você precisa de outras coisas. Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu a carta para combater a heresia de que era necessária a guarda da lei para ser salvo. Paulo vai dizer que não, que Cristo era suficiente, que a justificação vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei.
Os Gálatas diziam que, ou aqueles que estavam introduzindo as heresias aos Gálatas, que eram os judaizantes, eles diziam que além de crer em Cristo, você precisava guardar a lei de Moisés. E Paulo vai dizer, não, você não precisa da lei, você precisa de Cristo. Cristo é suficiente para a sua salvação. Existem grupos que vão dizer hoje em dia que precisamos crer em Cristo, mas também precisamos praticar as obras sociais. Existem outros grupos que vão dizer, nós precisamos crer em Cristo, mas além de crer em Cristo, nós precisamos de Maria, nós precisamos de Pedro, nós precisamos de Tiago ou qualquer outra pessoa. E como nós já falamos, outros grupos, e talvez esse seja o mais comum, ele vai dizer que além de crer em Cristo, a pessoa precisa fazer parte da denominação A, B ou C, ou senão você não pode ser salvo. Isto é uma heresia. É muito bom nós frisarmos aqui que algumas heresias elas são claras e evidentes, muito claras. Você olha para o que é pregado e você vê claramente que é uma heresia. Todavia, existem outras que são difíceis de se detectar, pois os ensinadores delas usam de certa dissimulação para as pregarem. Lembra lá o que Pedro falou? Que aqueles doutores eles introduzirão encobertamente heresias de destruição. Ou seja, eles não são claros, eles são dissimulados, eles falam nas entrelinhas e levam as pessoas que não estão atentas a acharem que aquilo que eles estão falando é uma verdade bíblica, quando não é. Essas heresias ou essas seitas ou esses falsos doutores, o que eles fazem? Eles usam muitos textos descontextualizados para formatarem ou formularem as suas doutrinas. Então, muito cuidado, meus irmãos, contexto fora de contexto. Já tem um ditado muito antigo que diz que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, todo texto que alguém te apresentar, analise ele dentro do seu imediato contexto. Nós precisamos aqui fazer, irmãos, uma distinção clara e objetiva acerca de erro doutrinário e heresia. A heresia, como nós vimos, ela ataca, ela nega alguma das doutrinas basilares da fé cristã. O erro doutrinário, ele muitas vezes é um equívoco de interpretação de alguma doutrina, mas ele não ataca a base da fé cristã. Por exemplo, nós temos a doutrina do arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada da igreja deste mundo. Então, os grupos evangélicos, eles acabam se dividindo entre aqueles que acreditam que a igreja será retirada deste mundo antes da grande tribulação, que são os chamados pré-tribulacionistas. Nós temos aqueles que acreditam que a igreja vai ser retirada deste mundo no meio da grande tribulação, e esses são conhecidos como mesotribulacionistas. E nós temos aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Esses são conhecidos como os pós-tribulacionistas. É evidente, meus irmãos, que algum desses irmãos está errado e alguém está certo. Agora, nenhum desses grupos nega a doutrina de que a igreja será retirada deste mundo um dia, seja antes, seja no meio ou seja depois da grande tribulação. Então, algum desses grupos errou na sua interpretação da doutrina do arrebatamento da igreja, mas nenhum deles nega a doutrina do arrebatamento da igreja. Entendeu? Então, isso é caracterizado como um erro doutrinário e não uma heresia. Entendido, meus irmãos, o que é uma heresia, quais são as heresias mais comuns, o que é uma seita, nós agora precisamos entender o que é a apostasia. A apostasia, ela vem de uma palavra grega que significa deserção da verdade, decair, abandonar. E essa palavra apostasia, primeiramente ela era usada para aqueles que abandonavam o Estado, desertavam do Estado. Mas os textos bíblicos, principalmente Paulo, vai se apropriar desta palavra e usá-la para designar aqueles que abandonam a fé. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, vai aparecer ali a palavra apostasia. E ali deve ser entendida como uma deserção da sã doutrina. Então Paulo está profetizando lá que nos últimos tempos haveria, antes do surgimento do anticristo, haveria um abandono da fé. Nos termos cristãos que nós temos hoje em dia, a apostasia ela se trata de abandonar a sã doutrina e começar a seguir doutrinas falsas, conforme mesmo Pedro falou lá, que eles apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a verdadeira fé e seguirão uma fé falsa. 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, como nós já lemos, ele
Paulo é claro ao dizer que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando nós observamos esse texto de Paulo a Timóteo e o texto de Paulo aos Tessalonicenses, nós percebemos que essa apostasia, esta grande apostasia que está profetizada, ela antecede a volta de Jesus. E ela é um sinal da volta de Jesus. Quanto mais a apostasia vai crescendo, mais nós vemos que se aproxima a volta de Cristo. Nós precisamos também aqui fazer uma distinção de que existe a apostasia geral, ou seja, existem grupos que apostatam da fé e começam a seguir heresias e se tornam grupos sectários, seitas exclusivistas, mas existe aquela apostasia pessoal. Existe aquela apostasia que cada um de nós está sujeito a cometer. Ou nós podemos abandonar essa doutrina e começarmos a seguir uma doutrina falsa, essa é a apostasia teológica, a apostasia da doutrina, ou nós podemos ter uma apostasia moral. Nós podemos abandonar a moral, os princípios que o Espírito Santo colocou em nós e podemos voltar à escravidão do pecado e à imoralidade. Essa seria a apostasia pessoal. E para fechar, meus irmãos, depois de entendermos o que é apostasia, heresia, o que são as seitas, eu gostaria de concluir com os irmãos com mais uma pergunta. E essa talvez seja a mais importante. Depois de nós entendermos tudo isso, o mais importante para nós é como não cair na heresia e na apostasia. Como é que eu faço para não cair nesta maldição que é a heresia e a apostasia? Sinceramente, se você é um cristão sincero, que chegou até aqui, você quer saber como eu faço para não cair na heresia e na apostasia? E a resposta, meus irmãos, ela é simples. Primeiro, para eu não cair na heresia, eu preciso conhecer as Escrituras. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, se instrua pela Bíblia, aprenda da Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia não é um livro feito só para você ler, ela é um livro feito para você estudar. Estude, lá está revelada a vontade de Deus, lá está revelado os desígnios de Deus, lá está revelada a salvação de Deus. Nós percebemos ao longo da história da igreja que muitas pessoas que são levadas às heresias e à apostasia é porque ela não tem uma maturidade espiritual suficiente e porque ela não tem um conhecimento bíblico suficiente para discernir se aquilo que ela está ouvindo tem fundamento bíblico ou não tem. Então estude a Bíblia, conheça a Bíblia para você não ser enganado, para você não ser manipulado e para você não ser alienado por um grupo religioso. Muitas vezes os líderes desses grupos até pensam que estão ensinando a verdade, mas na verdade eles estão sendo enganados e estão enganando os outros. Acima de tudo, meus irmãos, seja um crente bereano, examine tudo à luz da palavra de Deus, e isso vai impedir que você caia na heresia e na apostasia e que você seja membro de uma seita. Lembra aqui o Salmo 119, que vai dizer que a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho. Deixe que a palavra de Deus ela guie o teu caminho. E mais um detalhe, meus irmãos, para não cairmos na apostasia moral e voltarmos a ser escravos do pecado e da imoralidade, nós precisamos buscar a santificação todos os dias. Deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu ser, que você possa ser santificado por Ele, santificado pela palavra, conhecendo as Escrituras. Se você conhecer bem as Escrituras, você não vai cair na heresia e na apostasia e não será membro de uma seita. Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar nisso e fugirmos deste mal que tem se propagado nestes últimos dias da igreja. Bendito seja o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém.